Graças e paz a todos, como estão por aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos que ocorrem durante a semana. E o nosso tema ainda continua sendo, né, verdades essenciais do Evangelho. E nós temos hoje como o tema principal do estudo de hoje a volta triunfal de Jesus. Gente, você está esperando Jesus voltar? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, como tem sido nossa expectativa para esse momento tão especial da história que está profetizado por Jesus na sua palavra e que há de acontecer, né, segundo aquilo que ele já nos deixou escrito. Por isso nós precisamos estar atentos a ver como nossa vida está diante desse momento tão especial que há de pegar de surpresa algumas pessoas, né? Então cabe a nós aí orarmos, né? Pedimos a Deus orientação. Pegue sua Bíblia também, para que você possa acompanhar. Pause o vídeo quando for feita uma citação do texto bíblico e vá lá procurar e leia também. Eu estarei lendo alguns versículos para que a gente possa se apropriar dessa palavra de hoje. Então vamos orar primeiramente. Pai querido, mais uma vez, Senhor Deus, te agradecemos pelo cuidado do Senhor, pela oportunidade que temos nesse encontro, Pai, de desfrutar da Tua palavra, daquilo que o Senhor já deixou escrito. E agora fala aos nossos corações e acrescenta, através do Espírito Santo, aquilo que nós temos que aprender do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmão. Nosso texto básico está em Mateus, capítulo 24, dos versículos 3 ao 51. Como são muitos versículos, nós vamos apenas ler alguns dele para trazer à luz do tema de hoje, né? Então estamos encerrando essa série de estudos, Verdades Essenciais do Evangelho, e vamos falar hoje então sobre a volta triunfal de Cristo, né? Essa vinda que há de acontecer, pode acontecer agora, talvez nem esse vídeo chegue à tua presença e você já tenha encontrado com o Senhor, porque a palavra dele há de se cumprir. Então a pergunta que fica, como você entende o futuro da humanidade, né? Para onde a humanidade caminha? Como você imagina a história final? Como vai se desenrolar? Como será o fim, né, de todas as coisas? Né? Para muitas pessoas a história caminha sem rumo certo, a humanidade está à deriva, né? Vivendo de uma forma simplesmente natural, espontânea, sem a presença de um Deus controlador, abençoador, salvador. E a humanidade está vivendo, como dá para se perceber através da evolução da mídia atual, de uma forma totalmente desordenada. Poucos são os que estão aptos e esperando o retorno do Criador, do Salvador, para adentrar a uma vida eterna completamente diferente disso que nós conhecemos hoje, né? No versículo, em Atos capítulo 1, pegue sua Bíblia lá, Atos capítulo 1, 9 a 11, diz assim: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Isso era Jesus. E uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então a promessa da volta de Jesus, né, não só contida aqui em Mateus, nos evangelhos, mas ela também está inserida na igreja inicial ali em Atos, quando Jesus é arrebatado da terra de forma visível, presente, testemunhada, e ele então subiu ao céu, e a palavra dos anjos, que ali dois anjos, né, dois homens vestidos de branco, entendemos que eram os anjos, e desta forma anunciaram que esse Jesus há de voltar. Então, o mesmo Jesus que nasceu na manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu na cruz, também ressuscitou, está assentado em um trono e reina absoluto sobre todo o universo. E voltará majestosamente para viver com sua família, que somos nós, a igreja verdadeira,
que comprou com seu próprio sangue, foi ele que comprou, e ele tem autonomia para julgar toda a humanidade. Então, a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais enfatizados em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras e 8 vezes mais sobre a sua volta, ou seja, 2.400 ou 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Desse assunto tão amplo e algumas vezes controvertido, vamos apresentar alguns tópicos mais gerais e relevantes. É claro que há muitos posicionamentos sobre um pré-milenismo, um pós, um amilenismo. Isso nós não vamos tratar dessa forma, vamos falar apenas daquilo que nós encontramos aqui na palavra. Quem mais ensinou sobre a segunda vinda de Cristo foi ele mesmo, o próprio Cristo. Antes de partir, Jesus proferiu o sermão profético, descrevendo acontecimentos do fim e da sua volta. Vamos ver, entretanto, ou vamos ler, esse tremendo ensino de Jesus em Mateus capítulo 24. Nesse texto, vamos destacar alguns. Primeiro, a volta de Cristo será repentina. Será um evento surpresa. Ninguém poderá se preparar de última hora. Quando acontecer, vai ser uma loucura. As pessoas vão se assustar. Devemos, então, estar sempre prontos. Vamos ver isso lá, Mateus 24, versículo 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Perdão. Como um relâmpago. Algo espetacular. Ninguém sabe o dia e hora, nem os anjos de Deus. Só Ele mesmo sabe. O versículo 36 do capítulo 24 vai nos dizer isso, onde Jesus diz: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então está reservado por Deus esse dia que está pronto. Muita gente vai ser pega de surpresa. Meu Deus, Mateus 24, 38 e 39 diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós encontramos essas expressões que são muito fortes, vai ser surpresa. E Jesus compara a sua vinda como um ladrão, em uma casa, de surpresa. O ladrão não marca horário, não aperta a campainha, ele chega, e quando ele chega, ele faz aquilo que está lhe proposto no coração. E assim será a vinda de Jesus. 24, do 43 e o 44 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, a sua volta, ela vai ser repentina, vai ser algo espetacular. Também será visível e gloriosa. Os arrebatamentos que a Bíblia apresenta, como o próprio Elias, creio eu que até Enoque, alguém percebeu que houve algo especial que aconteceu, porque não pode acontecer um arrebatamento de forma secreta. Então não vai acontecer de forma escondida. Todo olho verá. 24, 30 vai nos dizer isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então sua vinda será visível e pública, todo olho verá, não haverá arrebatamento secreto. E só depois da sua vinda visível, Jesus aparecerá no céu, e ele estará montado num cavalo branco e virá acompanhado de um exército celestial. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá das nuvens e verá com grande esplendor. Todos aqueles que o rejeitaram vão se lamentar. Será o dia do juízo, onde sofrerão penalidade e eterna destruição. O terror que os não crentes experimentarão está descrito em Apocalipse, capítulo 6, no verso 15 a 17. Apocalipse vai nos mostrar ali
um ato tremendo do que será o terror para aqueles que não o receberam, não o aceitaram como Salvador. Então a sua vinda será visível e gloriosa. A sua volta também de Jesus será vitoriosa. Mateus 24, 31 vai nos dizer: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. Então Jesus virá para arrebatar, resgatar, pegar à força a sua igreja. Os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus, e os eleitos de Deus serão chamados. Né? O apóstolo Paulo afirma lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhantes ao corpo ressuscitado de Cristo. Então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor, e aquele dia será de vitória. Todo sofrimento cessará para os cristãos, e toda lágrima será enxugada. Então ouviremos dizer, Mateus 25, versículo 34, vinde benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a criação do mundo. Então a volta de Jesus será vitoriosa, e nós, os salvos, vamos ter esse privilégio de ser encontrados pelo Senhor, né? Muitos sinais acontecerão, e aí vem uma questão bem pontual para os nossos dias, né? Para sabermos o que está próximo à volta de Cristo. Os avanços da pregação do Evangelho por todas as nações. O versículo 14 de Mateus 24 vai dizer: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Né? Apocalipse 5,9 também vai nos apresentar essa colocação. Há uma necessidade do povo saber. Então, a evangelização das nações é um dos sinais que deve preceder a segunda vinda de Cristo. Quando pregamos o Evangelho, estamos apressando os dias da vinda de Cristo. Né? Então, nós estamos vendo aí um mundo agitado hoje, mas a palavra de Deus tem sido anunciada, e há muitos países e povos e tribos que já ouviram o Evangelho, e é um tempo bem propício que nós estamos vivendo, porque a própria mídia, o próprio avanço da comunicação tem levado a palavra do Senhor aos maiores rincões desse mundo, né? Então é um tempo de profunda angústia e de dor também, por toda a terra. Mateus 24, 9 e 10 vai dizer: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então nós vemos hoje a perseguição do Evangelho, muitas pessoas sendo expulsas, né, das suas localidades porque são cristãos, muitas vezes perdendo até seus bens ou a própria vida, porque professam a salvação em Cristo Jesus. Isso nós estamos vendo. Então haverá também um abandono da fé, né? Algo tremendo, que as pessoas vão se apostatar, se afastar da fé. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira por muitos que seguirão seitas e falsas religiões, pessoas que procuram na religião aquilo que acomoda o seu coração, consola os seus erros e faz com que viva permanentemente falhando. Então, essa deve ser o cuidado que nós temos que ter, irmãos. Devemos entender que há falsas religiões, sim. A verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é realmente fazer a sua vontade, visitar órfãos, viúvas e abster-se da corrupção do mundo. Então, o abandono da fé é algo que nós vemos constantemente. Pessoas estão mais focadas em homens, líderes, que são eminências, né? Que são, às vezes, de certa forma, até bem apresentáveis, carismáticos, mas que não têm a palavra da verdade, que não confronta o pecado, que não ensina a verdade, que não ensina que Jesus vai voltar. Muito pelo contrário, ensina que você deve viver hoje uma vida plena, cheia de bens, ou recursos, saúde, porém não ensina que há um final, há um momento que Jesus há de voltar. Então, outra questão, o abandono da fé e também uma depravação moral, uma multiplicação da iniquidade. Mateus 24, 12 vai dizer que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós já temos visto hoje.
O mundo hoje não tem mais referência moral, é algo tremendamente escroto, com muitas maldades, com muitas cenas, sensualidades, pecados sendo incentivados por todas as gerações, inclusive por faixa etárias, e nós sabemos que isso é consumação do tempo, né? Então o mundo não vai ter mais referências morais, ficará perdido, confuso, e o que está acontecendo, isso é tão visível nos nossos dias. A corrupção, a violência, a desintegração da família, o colapso dos valores morais e espirituais, o movimento homossexual, as drogas, tudo se tornando aceito e normal, sendo que a Bíblia nos fala que isso não deve ser feito. Então o anticristo também há de se manifestar, e o anticristo é um homem, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás, vai governar com mão de ferro para perseguir cruelmente a igreja e vai blasfemar contra Deus, mas no auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Né? 24, versículo 15, vai dizer: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então ele mostra que haverá a chegada de alguém que vai abominar ou vai trazer uma desolação de tudo aquilo que é santo, que é trazido pela palavra do Senhor. Né? Muitas guerras por toda parte. Né? 24, 6 e 7 vai dizer assim: ao ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Né? Então nós precisamos entender que isso está acontecendo. Guerras por muitas partes, muitos terremotos, fomes e epidemias. Né? Há poucos momentos vi um vídeo triste da Argentina, que está passando por momentos caóticos na sua economia e na sua condição social. Então, ao observarmos a nossa época, veremos que praticamente todos os sinais já estão evidentes e que a volta de Cristo está próxima, como lemos em Tiago 5:8, né? Tiago 5:8 vai nos dizer justamente sobre isso, né? São evidências. Filipenses 4:5 também vai nos dizer isso, e Hebreus 10:37, Apocalipse 3:11, o capítulo 22 também, 7-2. São textos que enfocam e que mostram a evidência de que a volta de Cristo está próxima. Então, a segunda vinda de Cristo tem uns propósitos bem definidos. Ele virá para recompensar os fiéis, isso está em Mateus, em Lucas, Filipenses, Colossenses, 1 Pedro, e para julgar as nações, para trazer à luz a todas as coisas ocultas. Né? E 1 Coríntios 4:5, que nos diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente terá plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor, a sua parte. Então a proposta é bem definida. Ele virá para julgar aqueles que o transpassaram, e virá julgar vivos e mortos. Quem morreu aí não acaba os seus pecados ali na morte. Ele vai ser julgado. Se ele viveu com Cristo, será absolvido. Mas se ele viveu em pecado sem a salvação em Cristo Jesus, ele morre eternamente. Então, isso vai acontecer. Aqueles que escaparam da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal de Cristo. Se você tem revolta porque a justiça dos homens é falha, entenda que a justiça de Cristo é perfeita no seu tempo certo. Né? Naquele dia, o dinheiro não os livrará, o poder político não os ajudará. Eles terão que enfrentar o Cordeiro a quem rejeitaram. Aquele tribunal, os ímpios terão testemunhas que se levantarão, com suas palavras os condenarão, suas obras os condenarão, e até os seus pensamentos condenarão, e seus pecados escreverão sua sentença de morte eterna. O ímpio, o que pratica impiedade, que pratica iniquidade, esse não terá vez de viver na presença de Deus.
Eu não quero aqui passar panos quentes, irmãos. Ou a pessoa realmente entrega a sua vida a Cristo, ou ela está na condição de ímpio e o fim, o propósito é bem definido. Há de haver um julgamento e será feito então dessa forma uma definição da eternidade para aquele que aceitou a Cristo ou para aquele que não aceitou. Então, o que nós entendemos de todo esse estudo de hoje, né? Todo ensino bíblico sobre a segunda vinda de Cristo tem como objetivo nos dar esperança, nos incentivar à perseverança e nos alertar para estarmos sempre preparados para o último e grande evento mundial. Os vários sinais estão sendo percebidos por todos, né? Isso mostra que a nossa redenção final está próxima. E ele está avisando que já vem sem demora, que assim como foi para o céu, voltará. Essa palavra é verdadeira. Ninguém pode decifrar em que dia ele virá. Não fique preocupado com a questão de data. Se prepare para o hoje. Isto pertence exclusivamente à soberania de Deus. Essa data pertence a Ele. Todos que tentaram marcar a data fracassaram, se frustraram. Exatamente porque Ele deseja que vivamos cada dia como se Jesus fosse voltar agora mesmo. A conclusão é que se nós não sabemos o dia nem a hora, seremos tidos por loucos se vivermos despreparados e sem o temor de Deus. Então acerte sua vida com Jesus. Viva hoje como se Ele voltasse hoje. Não amanhã, hoje, o dia final se aproxima. Mas infelizmente, como em Mateus 24, de 37 a 39, os homens hoje estão tão desatentos como estavam na época do dilúvio. Quando o dilúvio chegou, pegou a todos de surpresa. Quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si, ao ponto de se esquecerem de Deus, estarão então maduras para o juízo. Na volta de Cristo haverá apenas dois grupos, apenas dois. Os que vão desfrutar das bem-aventuranças eternas, somos nós, e os que vão ficar para o juízo. A palavra de ordem de Jesus é: vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama. É preciso vigiar, precisa ficar atento, é preciso estar preparado. Não sabemos nem o dia nem a hora e precisamos viver apercebidos. Saber sobre a volta de Cristo impõe importantes perguntas que temos que responder. Preste atenção na pergunta e veja no seu coração qual é a resposta. Como você está vivendo? Em santidade ou despreocupado porque pensa que ele vai demorar? Então, a primeira pergunta é pensar: como você está vivendo? Santidade ou despreocupado porque pensa que ele vai demorar? 2. Você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você está prontinho? Se teu coração já disse assim: eu, vindo Jesus, estou aqui, estou pronto. 3. Você deseja a segunda vinda do Senhor Jesus? A palavra de Deus diz que nós devemos falar Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus, seja pressa, Senhor, esse mundo não tem melhora. Mas você está desejando essa volta para que isso aconteça? 4. Você está vivendo como um mordomo fiel do Senhor Jesus? Você tem andado e vivido conforme a palavra do Senhor? Tem cuidado daquilo que Ele pediu para que nós cuidássemos? Que é das suas ovelhas, que é daqueles que precisam de salvação, dos que estão enfermos na fé? Então essa é uma palavra que nós devemos colocar em nosso coração. Eu tenho minhas respostas e eu creio que você tem as tuas. Por isso eu te digo, ainda é tempo. Ainda podemos fazer muito e muito mais pelo Evangelho do Senhor. A volta de Cristo é triunfal. Aguardemos com convicção, com a qualificação, com a santidade, seguindo a paz com Deus. Com todos, perdão. Seguindo a paz com Deus, também com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer você refletir sobre esse momento da história que vai acontecer. Vamos orar para encerrarmos e desde já desejo a você a graça e a misericórdia do Senhor Jesus no teu coração.
Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento de estudo, de palavra, que o Senhor acrescente aquilo que faltou falar através do Teu Espírito Santo. Que os textos bíblicos se renovem, Pai, em nosso coração todos os dias, para vivermos nessa espera tão gloriosa, porém com a certeza e a convicção de que estamos prontos para vivermos eternamente ao Teu lado. Muito obrigado, Senhor Deus. Se alguém que ouviu ou vai ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, ainda não entregou sua vida ao Senhor, toca com Teu Espírito Santo. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço a você, muito obrigado por mais esse tempo dispensado de qualidade na presença do Senhor. Que Deus abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e até a próxima.